Olá, meu nome é Marcos Rodrigues. Antes de eu continuar, eu quero te pedir com carinho. Se essa mensagem tocar seu coração, curta. Deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque talvez essa palavra seja exatamente o que alguém está esperando. Agora vem comigo com calma. Muitas vezes, quando a gente pensa em Jesus, a primeira imagem que vem à nossa mente é aquela cena simples. Um bebê numa manjedoura, em Belém. Um começo humilde, bonito, cheio de amor. Mas deixa eu te contar algo que muda tudo. A história de Jesus não começou ali. Jesus não teve um começo como nós temos. Ele sempre existiu. Antes de existir céu, antes de existir terra, antes de existir qualquer estrela do céu, ele já era. A Bíblia nos ensina que, no princípio, o Verbo já existia. Esse Verbo estava com Deus e era Deus. Sabe o que isso significa de forma simples? Significa que Jesus é como a voz do próprio Deus. É como aquilo que Deus quer mostrar para nós de forma clara. Assim como quando você fala, sua voz revela o que está dentro do seu coração. Jesus revela quem Deus é. Ele não é apenas alguém que apareceu na história. Ele é o autor da história. Agora pensa comigo. Quando Deus disse haja luz, quem você acha que estava ali? Jesus. Quando o universo começou a existir, quando as estrelas foram colocadas no céu, quando a vida começou a florescer, ele estava presente em cada detalhe. Nada foi feito sem ele. E não para por aí. Teve um momento lá no passado em que 3 homens foram lançados numa fornalha de fogo. O calor era tão intenso que parecia impossível sobreviver. Mas sabe o que aconteceu? No meio do fogo apareceu um quarto homem. E aquele homem não era comum. Ele estava ali, protegendo, guardando, caminhando junto com eles dentro daquele momento. Esse quarto homem era Jesus. Percebe? Antes mesmo de nascer como homem, ele já cuidava dos seus, já estava perto, já estava presente. Teve outro momento em que um homem chamado Josué viu alguém com uma espada na mão, alguém com autoridade, alguém que não era apenas um mensageiro, mas alguém que recebia honra que só Deus pode receber. Era o próprio Senhor se revelando, era Jesus. Agora, escute isso com atenção. O que Jesus fez na cruz não foi um plano de última hora. Não foi vamos ver o que dá. Não. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você existir, Deus já sabia de tudo. E já tinha preparado um caminho para te alcançar. Isso quer dizer que você não é um acidente. Você não é esquecido. Você não está perdido no meio do mundo. Você já era amado, antes mesmo de existir. E aqui está a parte mais linda. O mesmo Jesus que criou as estrelas, escolheu vir até nós. O mesmo que fez o universo, escolheu sentir fome, sede, dor, escolheu viver como um de nós. Por quê? Porque ele queria estar perto, queria te alcançar, queria te mostrar que Deus não está distante, não está frio, não está longe. Deus se aproximou. Agora deixa eu falar algo muito importante, com todo cuidado e verdade. Hoje em dia, muitas pessoas acabam ensinando coisas que parecem bonitas, mas não estão firmadas na palavra. Às vezes colocam a oração como se fosse uma forma, como se repetir palavra ou fazer certo gesto como se fosse garantir alguma bênção. Mas a oração não é mágica, não é repetir palavras olhando para o céu.
Não é usar palavras específicas como se fosse chaves secretas. Não é fazer contas com números. Não é seguir pessoas para receber algo de Deus. Nada disso. A verdadeira oração tem um caminho. Esse caminho tem nome: Jesus. A Bíblia nos ensina que é por meio dele que nós nos aproximamos de Deus. Ou seja, não é sobre técnicas, é sobre relacionamento. É como uma criança falando com o pai. Simples, sincero, sem complicação, sem teatro, sem negociação. Deus não vende bênção. Deus não troca favor por inscrição. Deus não funciona com regras inventadas por homens. Ele olha para o coração. É como uma criança que chega e diz: Pai, estou aqui. E o pai responde. Agora deixa eu te dar uma imagem simples. Imagina que você está atravessando uma ponte. E essa ponte é firme, segura e te leva até o outro lado. E essa ponte é Jesus. Sem ele, a travessia não acontece. Com ele, você chega. Por isso, tudo na nossa vida espiritual precisa passar por Cristo. Nossa oração, nossa fé, nossa esperança. Agora eu quero falar diretamente com você. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você se sinta perdido, cansado, sem direção. Mas o mesmo Jesus que criou o universo é o mesmo que cuida de você hoje. Ele não mudou. Ele não te esqueceu. Ele não se afastou. Ele está perto. Mais perto do que você imagina. E assim como ele entrou naquela fornalha para não deixar aqueles homens sozinhos, ele não entra na sua dor também. Ele entra na sua luta. Ele entra no seu dia difícil. E ele não te abandona. Então, hoje, não complique. Fale com ele, do seu jeito, com suas palavras e com seu coração. E confie, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Agora eu quero encerrar com uma simples oração, do jeito mais verdadeiro possível. Senhor Jesus, eu creio que tu és eterno, que sempre existiu e que está comigo agora. Cuide da minha vida, fortalece o meu coração e me ensina a confiar em ti de verdade. Não em palavras vazias, mas em um relacionamento sincero contigo. Amém. Se essa mensagem falou com você, guarda isso no coração. E nunca se esqueça, Jesus não começou em Belém. Ele sempre foi. E ele continua sendo na sua vida hoje. Amém.